Graças a paz, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero trazer uma breve meditação, uma breve palavra para vocês a respeito de algo que o Senhor falou muito ao meu coração através do pastor Luciano Subirá esses dias, que é a respeito de o tempo de Deus. Sabe, esse é um tema que toca muito nossos corações, é um tema que o Senhor fala muito conosco. E quando a gente fala sobre o tempo de Deus, eu acho que o versículo que é o mais lembrado de todos é Eclesiastes 3:1, que diz que para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para todas as coisas, ao tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E no capítulo 8 do mesmo Eclesiastes, no versículo 6, que diz que para todo propósito há um tempo e um modo. Sabe, eu acho que o tempo é aquilo que mais toca nossos corações quando nós precisamos de uma resposta. Porque ninguém gosta de esperar, sabe? Ninguém gosta de esperar. Sabe, quando a gente pega aquela questão do tempo pela ansiedade do nosso dia a dia, de querer resposta, aquilo faz mal para nossas vidas. Só que existe um tempo certo para todas as coisas. Existe um propósito para todas as coisas. Existe um propósito até para o tempo de Deus na minha vida e na sua vida. Existe um propósito no tempo de espera que o Senhor muitas vezes nos faz passar. Existe um propósito no tempo da espera. E é isso que eu quero tratar com você hoje. Sabe, e no mesmo Eclesiastes, no mesmo capítulo 3, no versículo 11, vou falar na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente aquilo que Ele faz. Sabe, esse versículo é um versículo que fala muito comigo, porque em outra tradução fala que Ele pôs eternidade no nosso coração. Então o desejo de eternidade, o desejo de conhecer o tempo das coisas, o desejo de conhecer aquilo que já passou e o desejo de entender o amanhã. E isso é o que o Senhor colocou em nossos corações, mas aqui diz que o Senhor não nos deixa conhecer, compreender completamente aquilo que Ele faz. Por quê? Porque existe um propósito. Amados, muitas vezes a gente recebe palavras, a gente recebe promessas e nós achamos que aquilo está demorando. Sabe por quê? Porque existe geralmente um tempo, que geralmente não é um tempo pequeno, entre o tempo que o Senhor nos prometeu e o tempo que o Senhor cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Porque esse tempo é um tempo do preparo de Deus nas nossas vidas. É um tempo que o Senhor usa para trazer amadurecimento para as nossas vidas. Esse é um tempo, o intervalo de tempo da promessa para o cumprimento da promessa é exatamente o tempo necessário para o preparo, para o trabalho de Deus na minha vida e na sua vida sobre aquilo que estamos passando. E não é simplesmente um tempo de preparo, de amadurecimento em nós, mas muitas vezes é um tempo que o Senhor está trabalhando para algo através das nossas vidas. O tempo daquilo que a gente espera no Senhor, muitas vezes, não se remete somente a nós, mas se remete muitas vezes ao tempo que o Senhor está preparando as pessoas à nossa volta, o tempo que o Senhor está preparando o ambiente para que recebermos aquele milagre. Sabe, e o tempo é algo que a gente não consegue compreender. Só que o Senhor nos chama para viver em fé. A cada dia o Senhor nos chama para viver em fé. Sabe, Romanos 8:25 diz: porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é firme esperança, a fé é firme fundamento, a fé é certeza daquilo que você espera e a convicção de fatos que você não vê. E aqui Romanos diz que se estamos esperando algo que ainda não vemos, ou seja, se estamos esperando alguma coisa com fé, nós temos que esperar com paciência. Sabe por quê? Porque eu e você, amados, nós servimos um Deus que Ele é fiel, que podem passar céus e terra, mas Sua palavra não passa. Um Deus que a palavra de Deus diz em Números, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que prometeu, Ele faz. Aquele que promete, Ele cumpre. A Tua palavra não se revoga, não se muda, não se altera. Quando você recebeu uma promessa de Deus, quando você está passando por a situação que você está passando, amado, entenda uma coisa: você possui uma palavra. Firme-se nessa palavra. Espere com paciência nessa palavra. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Muitas vezes passamos por um momento em nossas vidas que nós queremos ver o fim das coisas. Mas o Senhor
tem cada processo, o trabalho dele em cada processo das nossas vidas. E os processos não foram feitos para serem ignorados, os processos foram feitos para serem respeitados. Mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda, entenda que o nosso Deus é aquele que a palavra diz em Romanos 8, versículo 28, que é o Deus que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amado, até o tempo de Deus coopera. Sabe, até o tempo de Deus coopera. Existe uma tradução que diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Até o tempo de Deus, é Deus trabalhando na sua vida. Até o tempo que você está passando hoje, que você não consegue compreender, que você olha só a escuridão, que você olha só não, que você olha só não resposta, é o tempo que o Senhor já está cooperando, é o tempo que o Senhor já está agindo, é o tempo que o Senhor já está trabalhando em sua vida. Amados, nós vemos na palavra de Deus homens e mulheres que tinham promessas. Davi, ele foi ungido por Samuel, sabe? E mesmo por detrás das malhadas, mesmo longe dos seus irmãos, o seu pai chamou os outros irmãos dele e não era nenhum deles, era Davi. Davi foi ungido. E quanto tempo Davi passou de adolescente quando foi ungido até efetivamente virar rei? Amados, os estudos mostram que pelo menos 15 anos Davi passou fugindo. Davi já tinha promessa, Davi, se for olhar a palavra, na história de Davi teve várias chances, inclusive, de matar Saul. Mas entenda, você não pode apressar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Você não pode apressar o tempo da promessa de Deus cumprir na sua vida. Assim como você também não pode atrasar esse tempo. Nós podemos fazer isso, apressar ou atrasar através das nossas atitudes. Só que o propósito de Deus não se cumpre. Deus precisa cumprir um propósito. É como se fosse a semente. A semente, quando você lança no solo, a semente não gera o fruto de uma noite para o dia. Existe o processo de germinação. Existe todo um processo para a semente, sabe, dar o fruto. Sabe, é como uma lagarta. É como uma lagarta saindo do casulo. A lagarta não sai do casulo da noite para o dia. Ela vai se esforçando, ela vai rompendo aquele casulo, ela vai quebrando aquele casulo. Porque se ela quebrar o casulo, se alguém for ajudar ela, vou ajudar essa lagarta a virar borboleta, ela não vai cumprir o propósito daquele casulo que é fortalecer, solidificar, pôr aquelas asas para fora. A borboleta, a lagarto passa por uma situação que é dolorosa, mas sem essa situação que é dolorosa, sem o tempo de demora dessa situação dolorosa, ele não vira borboleta. O Senhor tem um propósito para cada momento da sua vida, amado. O Senhor tem um propósito. Em Hebreus 6, o apóstolo Paulo diz que Deus não é injusto para esquecer o que a gente fez. O Deus não é injusto para nos esquecer nesse momento de espera, sabe? Mas diz para que cada um persevere até o fim, na plena certeza de que receberemos aquilo que esperamos. Amados, você tem que crer que o Senhor já agiu. Você tem que crer pela fé que o Senhor já está trabalhando. Você tem que crer pela fé que o Senhor já está agindo. Sabe, creia, persevere até o fim na certeza de aquilo que você espera, você vai receber. Amados, e termina dizendo, Hebreus 6, dizendo que é com fé e com esperança que nós herdamos a promessa, e cita como Abraão, que recebeu a sua promessa após esperar pacientemente. Amados, do momento que Abraão recebeu a promessa, que ele seria pai de multidões, até o nascimento de Isaac foram aproximadamente 25 anos, mas Abraão, a palavra de Deus diz que ele esperou pacientemente, ele herdou as promessas de Deus, porque ele respeitou, por mais que ele chegou a tentar apressar a promessa de Deus com Ismael, sabe, e travou aquilo na vida dele, sabe, o Senhor cumpriu, o Deus cumpriu a promessa. Abraão foi o pai da fé. Ele podia olhar para o lado e ver Sara, uma mulher que era estéril, uma mulher idosa. Ele podia olhar para ele, como Romanos fala, que ele tinha um corpo amortecido. Ele já não sentia mais as coisas. Mas assim mesmo ele creu e ele insistiu com paciência. Amados, se fosse apressado, ele tentou apressar o tempo e as coisas não fluíram. Ismael, você vê até hoje guerra, sabe, entre a Palestina e o povo de Israel. Por quê? Porque tentou apressar algo que o Senhor já tinha determinado. E todas as vezes que nós queremos apressar o tempo de Deus, consequências nós sofremos. Então respeite o tempo de Deus. Respeite o tempo de Deus. Sabe, se eu fosse, quando a gente fala sobre a história de Isabel e Zacarias,
Eles já eram idosos, eles eram homens de Deus. Ele era um homem de Deus, era um sacerdote. Aí você podia falar, Rafael, Zacarias, Isabel já eram maduros. O Senhor estava trabalhando na vida deles. Não, porque o tempo de preparo, o tempo de espera, não é somente para o que Deus vai fazer em nós, mas muitas vezes através de nós, muitas vezes preparando o ambiente. Entenda, se Isabel e Zacarias, eles tivessem um filho, João Batista, na primeira oração deles, Jesus não teria o precursor deles. Eles clamavam por um filho, mas eles tiveram o filho, porque o tempo de Deus é perfeito. Amado, e eu encerro com um versículo. Jeremias 29:11 diz, na Nova Versão Internacional, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Sabe, Deus fala através ali de Jeremias, ei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que já decidi o seu futuro. E o meu pensamento para o seu futuro é pensamentos de paz e não de mal. Sabe, o Senhor não quer causar dano, por isso Ele sabe que se muitas vezes se Ele ouvir nossa primeira oração, Ele ouve a nossa oração, mas se Ele trazer resposta à nossa primeira oração, muitas vezes nós não estaremos maduros para receber aquela resposta. O fim proposto, o fim designado, o propósito designado para mim e para você não teria cumprido, e Deus diz para você hoje, ei, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Eu sei, amados, vai ser na hora certa. O nosso Deus vai cumprir na hora certa, porque Tiago, versículo capítulo 5, diz que felizes são aqueles que perseveram no Senhor. Então creia, persevere. Eu não sei onde, quando, como, mas Deus vai fazer. E quando Deus fazer, eu posso te falar algo. Não vai ser nem uma hora a mais, nem uma hora a menos, nem um dia a mais, nem um dia a menos, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, mas vai ser no tempo perfeito de Deus, porque nós servimos a um Deus que é perfeito em tudo que faz. Nós servimos a um Deus que é conhecido também como Deus da paciência. Servimos a um Deus proposital. Nós servimos a um Deus intencional. E o tempo que você muitas vezes acha demorado, você lá na frente vai ver, ei, valeu a pena, porque o Senhor está preparando algo para a minha vida e para a sua vida. E aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, amado, eu creio em algo, vai ser infinitamente maior, infinitamente melhor de tudo aquilo que você pediu ou pensou. Amados, o Senhor é um Deus que é perfeito em tudo que faz. E se nós entendemos e cremos que Ele é um Deus perfeito em tudo que faz, Ele é perfeito até no tempo dele. Ele é perfeito até no tempo dele, então respeite os processos de Deus. Por mais que você ache que pode estar demorando, o Senhor não erra. Ele é que sabe que pensamentos têm a meu respeito e ao seu respeito. Ele é que sabe que pensamentos têm a respeito, tem acerca do meu tempo e do seu tempo. E Ele tem preparado algo para nossas vidas. Somente creia, persevere, não desista, porque felizes são os que perseveram. Felizes são aqueles que perseveram, e se você perseverar até o fim, você vai herdar a promessa. Que Deus te abençoe, Senhor. Visite cada homem, cada mulher aqui, com a plena certeza da esperança de que vão receber aquilo que o Senhor prometeu. Pai, que o coração deles seja inundado de fé, inundado da fé na certeza que o Senhor está trabalhando e que vai ser na hora certa, o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E vai ser muito melhor de tudo aquilo que eles pediram, porque Tu és um Deus perfeito em tudo que faz. Tu és um Deus proposital, Tu és um Deus intencional. Em nome de Jesus. Amado, que Deus te abençoe, que você viva os melhores dias, a melhor semana da sua vida, de milagres, de vitórias, de ótimas notícias, palavras, respostas, de sonhos cumpridos, o tempo de Deus manifestando na sua vida, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.